Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, eu vim aqui gravar esse vídeo, que é um relato de uma saída do corpo que eu tive essa noite, e eu quero deixar aqui gravado, compartilhado com vocês que acompanham esse conteúdo, né? De viagem astral, projeção da consciência, né? Viagem espiritual, enfim. Cada um fala de uma forma que nada mais, nada menos é o quê? Que o desprendimento, né? Dos corpos espirituais do corpo físico durante um relaxamento profundo ou mais comumente pelo sono, tá? Então, quando a gente dorme, a nossa alma, ela dá uma voadinha, né, por aí, tá? Literalmente é isso que acontece, a gente sai, né, do sistema carnal temporariamente, né, não perdendo as conexões, mantendo isso através de fios energéticos, cordão de prata, né? E a gente, então, desbrava, muitas vezes, o plano espiritual, né? Através dessas saídas extrafísicas, tá? Pessoal, essa noite foi tão interessante. Eu acordei no meio da soltura, tá? Eu estava no processo já do desacoplamento, ou seja, eu estava ali no entremeio da saída, né? Do meu corpo astral para a dimensão extrafísica. E me deu o pico de lucidez, eu falei, nossa, tô saindo do corpo, né? Consegui sentir a vibração, as energias, só que na hora eu me questionei e falei, não, pera, será que eu tô saindo do corpo mesmo ou eu tô sonâmbula? Já acho que uma terceira ou quarta vez que acontece comigo isso dentro desse mês, tá? Eu tô saindo do corpo e eu tô... Gente, é tão real, dependendo da dimensão que você sai ali mais lúcido, você sente as coisas no astral. E eu senti eu batendo a mão na parede do quarto. E aí eu falei, cara, eu comecei a conversar comigo, eu falei, eu acho que eu tô sonâmbula, eu tô andando dentro do quarto. Eu comecei a me questionar se realmente estaria fora do corpo. Nisso, eu comecei a volitar e pegar altitude já dentro do quarto. Falei, não, eu tô fora do corpo porque eu tô sentindo as coisas diferentes. Então, a minha percepção, ela foi me norteando e realmente, né, me trazendo aquela confirmação de que eu estava fora do corpo, tá? Só que o que me deixou confusa foi o seguinte, quando eu saí, desprendi total, eu já me encontrei em outro lugar. Eu não estava aqui em casa. Eu saí e eu acho que eu não sei se eu oscilei a consciência, né, do tempo que eu, né, tive da saída e já apareci em outro lugar, se realmente tinha algum portal de captação e eu fui parar nesse lugar, ou de fato eu já saí, alguém me puxou e já me levou, né, para esse lugar que eu vou contar para vocês e o que aconteceu. Eu estava numa casa e aí eu falei, uai, mas parece que eu não tô em casa, né? Então eu comecei a estranhar já o lugar e questionando junto, aí me deu aquela dúvida. Falei, cara, eu tô fora do corpo, mas eu acabei de sair, mas eu não tô em casa. Então eu comecei a questionar. Enfim, que aí me veio assim, tudo bem, né? Não importa onde eu estiver, vou por aí, né? Vou desbravando. E nisso eu percebi que eu estava, né, num sobrado, e lá haviam mais pessoas, tá? Eu vi algumas mulheres na faixa aí dos 35 anos, 35 anos, que estavam projetadas fora do corpo. E tinha uma galera que estava dormindo fisicamente nesse sobrado. Então, a informação que eu tive é que tinha um pessoal que foi ali passar a noite, como se fosse um grupo de pessoas, tivesse alugado tipo um Airbnb e passado a noite ali. E eu fui para lá, levada, né? E eu comecei a ver que tinha um quarto com as mulheres, estava separado, e tinha uma outra parte ali da casa que tinham mais pessoas no andar de baixo. Eu comecei a andar no astral dessa casa e eu percebi um ambiente muito, muito sujo, muito denso, né? Na minha impressão extrafísica, eu passava as paramãos, eu sentia um monte de fios, tá? Foi isso que eu sentia, como se tivesse um monte de fio na minha mão e eu ia fazendo assim, meio que parecia que eu estava nadando literalmente dentro desses fios, dentro dessa casa, tá? E aí eu fui desfazendo esses nós, naturalmente pela minha própria movimentação naquele espaço, e desci.
Aí que vem a parte do relato muito, muito interessante. Gente, hora que eu cheguei no andar de baixo, eu parei, olhei para frente e eu vi um cara, ele era negro, cabelo afro, magro, alto, tipo um preto velho, mais slim, né, bem alto assim. E aí eu olhei para ele assim e me veio uma indução de achar que ele estaria ali, e eu estava vendo ele no corpo físico. Essa foi a minha impressão. Tanto é que me veio um impulso de eu chegar perto dele, ele não me viu, então eu estava mais sutil do que ele. E a minha dúvida foi se eu estava vendo ele também como um espírito ou projetor, ou se eu estava vendo ele como uma pessoa encarnada, acordada naquele momento, tá? Na minha concepção do que eu entendi, parecia que estava acordado. Por exemplo, uma pessoa que não dormiu à noite, ele estava ali zanzando na parte de baixo e eu vendo ele como um espírito, só que eu projetada para fora do corpo. Mas eu cheguei perto dele, bem perto do ouvido, aqui na lateral, e falei assim para ele, bem vagarosamente: cuidado, tome cuidado, preste atenção. E eu falei isso para ele, ele estava andando, ele simplesmente parou, ele fez assim, aí ele fechou os olhos, concentrou e fez assim, como se ele tivesse entendido. Aí eu falei, caramba, ele entendeu o recado, tá? Eu me senti como se fosse uma guia, realmente espiritual, porque normalmente os espíritos, né, os mentores, os guias, eles mandam mensagens, até mesmo os obsessores, né, acoplam aqui nessa lateral ou num chakra, ou manda, né, uma plasmagem ali, uma ideia mental, vibracional, para você então captar. E ele fez exatamente o que o encarnado faz, ou, né, o que algum ser faria recebendo uma orientação, né, através de uma intervenção espiritual, que no caso fui eu que fiz. Nesse momento, ele pegou e continuou, ele entendeu, e aí ele olhou para frente e foi andando. No que ele andou para frente, ele se afastou de mim e ele sumiu do meu campo de visão. Aí eu olhei e falei, uai, cadê ele? Ele sumiu, ele saiu da minha sintonia. Nesse momento, apareceu, no mesmo momento que ele sumiu, apareceu no lugar dele uma entidade, gente, muito estranha. Um espírito que não era, assim, ele tinha uma forma humanoide, mas ele era apático, ele era cinzento, ele é muito cadavérico. E ele não tinha olhos, era côncavo. Aqui, sabe a máscara do pânico? Né? Aquela cara assim. Ele tinha a boca aberta, os olhos assim, e tudo côncavo, não tinha preenchimento. E aquela entidade era menor do que eu. Pessoal, tive que mudar o lugar aqui para continuar gravando o relato. Então, aquela entidade que estava daquela forma que eu citei para vocês, que eu descrevi aqui, ele parou. Ficou estático na minha frente e ele ficou, tipo, me encarando, né? Como se ele tivesse, assim, direcionado para mim. E eu dei uma travada porque, assim, é muito desafiador você ver determinadas figuras no astral, a forma, muitas vezes do espírito, né? Dele tá deformado ou em outras condições, a gente fica meio espantado, né? Isso aí é bem comum. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para ele e aí eu senti um embate, eu senti que tinha algo estranho, tá? Eu senti algo diferente, ele não me atacou, mas ele ficou imóvel, estático, olhando para mim. E eu peguei e comecei a emanar um mantra, tá? Me veio isso intuído na hora, do meu chakra frontal para frente, eu comecei a emanar o mantra de Shiva. E aí eu peguei e coloquei assim, Om Namah Shivaya, e joguei aquilo com uma luz pulsante para frente. Depois me veio Om Namah Shiva Netraya. E aí eu comecei a falar isso, eu falei umas 4 vezes esse mantra, alternado em Om Namah Shivaya, Om Namah Shiva Netraya. E joguei isso e fui pulsando isso nessa entidade. E aí eu peguei, plasmei um Om dourado
e joguei isso dentro da cabeça da entidade. Mas a entidade não se mexeu 1 milímetro. Ele ficou estático daquele jeito que ele estava, como se fosse uma estátua, olhando para mim, e ficou, né? E aí, cara, eu falei, meu Deus, né? Provavelmente aquele aviso que eu dei antes, né, para aquela pessoa, aquela consciência, tá? Que eu não sei se de fato ele estava como um espírito, né? Se era algum tipo de guia que estava já fazendo algum trabalho ali e eu fui para ajudá-lo, dar uma força, dar um toque ali, né? Se de fato era alguém que estava em vigília e eu encostei nessa pessoa e ele como médium captou e depois ele sumiu do meu campo de visão, tá? Né? Ou de fato ali, né, se era um projetor astral, tá? Que estava ali às vezes meio lúcido, meio não, e recebeu ali também uma ajuda minha para, né, se ligar nas induções que ele teria fora do corpo. Então, são 3, né, situações que a gente pode pensar, mas a indução minha mais assim, que eu senti na hora mesmo, era que realmente era uma pessoa que estava em vigília, estava acordado e eu, né, fora do corpo, atuei como se fosse um espírito, né, trazendo ali para ele uma boa indução, um alerta, tá? E depois, né, essa situação aí. Depois que aconteceu isso, da entidade ficar estática, né, de eu mandar os mantras e trabalhar com a energia de Shiva, eu voltei para o corpo. Eu não sei o que aconteceu, de fato, né, o que aconteceu com a entidade, eu não tenho rememoração, não sei exatamente, eu acho que eu voltei para o corpo, porque eu não consigo lembrar o pós disso, tá? Bom, pessoal, então foi essa minha experiência, né? Mais uma para conta aí, pra gente aprender, né? Usar também os mantras fora do corpo como proteção e às vezes como aviso também, né? E proteção contra ataque psíquico, né? Que provavelmente eu penso que deve ter sido mais ou menos essa a utilidade desse mantra, tá bom? Bom, beijão para vocês.